Olá a todos e a todas, bem-vindos à Papeloja, eu sou o Nuno. Hoje vamos mostrar então aqui a segunda parte de como é que se faz a aplicação de vinil de duas cores em t-shirts. Portanto, no último vídeo, na primeira parte, eu tinha-vos mostrado como é que fiz o design space. E agora aqui, depois de cortar na Cricut Joy, vou mostrar o resto do processo. Nós temos então que começar por descascar ou despelicular, como muita gente chama, o vinil, que não é nada mais nada menos do que tirar o excesso que não pertence ao nosso desenho, ou seja, que nós não queríamos estampar. Para isso ajuda bastante ter um gancho, mas dependendo do desenho, nós vamos descascando, puxando. Eu aqui usei um vinil da Avery Dennison, que é o que eu costumo ter. E ele despelicula-se relativamente fácil. Há uns que são mais fáceis, mas também há uns que são mais difíceis. E a questão é ir com muito cuidado, ver quais são as partes que se tiram e quais é que se têm que deixar ficar. Eu, como fiz o corte na Cricut Joy, tive que cortar as várias partes em tiras de pouca largura, que é o que a Cricut Joy aceita. E então fui cortando também as várias cores, os respectivos desenhos. Eu na realidade cortei o mesmo desenho, ou melhor, algumas das partes em cores diferentes, porque depois queria ter a flexibilidade de escolher melhor as cores quando fosse a montar. Então o vermelho, o preto e o branco. Quando cortamos este tipo de vinil com a película de transporte fica por baixo, nós temos sempre que pôr o desenho em espelho, ou seja, virado ao contrário, que isto agora vai ser aplicado a partir de cima. E depois de tirarmos a película a tudo, vamos pegar a nossa t-shirt. O primeiro passo é usar um destes rolos para tirar alguma fibra ou alguma sujidade que esteja solta. Eu já tinha aqui a minha prensa a aquecer, portanto eu vou dar aqui uma passagem, ficar com uma superfície lisa. E agora então eu recortei as partes todas em bocadinhos e vou começar a montar a t-shirt como estava o desenho original. Aqui estou a orientar as várias partes. Eu demorei aqui bastante tempo porque não sabia muito bem o que é que iria fazer. Então acelerei aqui um bocadinho o vídeo para não estar a fazer passar por esta seca, mas eu tive algum tempo a tentar ver qual é que seria a melhor. Aqui vocês viram que eu tinha um neto em tamanho grande branco, mas achei melhor intercalar as cores. Na realidade eu chamei este vídeo de t-shirt em duas cores, mas vocês viram-me a cortar três, porque eu acabei por fazer uma t-shirt para o meu irmão, a dizer este é o meu neto incrível, e depois uma t-shirt para o meu sobrinho, digamos assim, para o filho da minha sobrinha, que dirá este é o meu avô incrível, e aqui entra o preto com o vermelho. Pronto, a Easy Press nós temos que marcar, conforme o vinil que estamos a usar, temos que marcar a temperatura e o tempo. Neste caso, como eu tenho pequenina, tenho a prensa mais pequena, tive que fazer em duas partes. Para vos ser sincero, eu não sabia muito bem quanto tempo é que se tinha que aplicar o vinil da Avery, e também não sabia se... porque existem vários tipos de vinil, uns que podem ser tirados a quente, ou seja, assim que aplicamos podemos arrancar logo a película de transporte, e outros que temos que esperar que arrefeça. Eu, como não tinha bem a certeza, dei assim mais umas passagens, mesmo depois do temporizador terminar, e mesmo assim vocês vão ver mais à frente que não foi o suficiente. Eu coloquei então para arrefecer, porque estava com receio que fosse o tipo de t-shirt fosse o tipo de vinil, aliás, que precisasse de ser tirado de frio, e virei a t-shirt ao contrário para repetir o processo por trás, para reforçar. A própria Cricut diz para fazermos isto. Eu nesta altura estava a usar uma toalha por baixo,
mas entretanto já tenho a base própria da Cricut e já fiz outros trabalhos e na realidade nota-se bastante diferença, porque há uma base direita que tem várias camadas de espuma e de outros materiais, presumo, e que aquece de volta, ou seja, vai nos ajudar bastante a fazer uma melhor aplicação. Portanto, a Cricut recomenda então sempre que se faça também da parte de trás. Eu estava aqui a jogar com umas quantas variáveis e então tive que ir experimentando. Esta será a t-shirt então do miúdo, que eu tinha feito anteriormente e que tinha deixado arrefecer, e agora estou aqui com muito cuidado porque não sabia mesmo como é que isto ia correr. Parecia-me que já estava bem aplicado. Aliás, eu estou convencido que isto será um vinil que se pode tirar a quente, porque ele agora estava a oferecer alguma resistência quando eu estava a tirar. De qualquer das maneiras, é uma questão de vocês irem reparando se ele está bem agarrado ou não. Há a possibilidade de nós queimarmos o vinil, nomeadamente marcas que são, não é bem marcas, mas qualidades que são um bocado inferiores, por isso não podemos estar a aplicar várias vezes para nos certificarmos que ficou, mas não há mal nenhum a ir dando bocadinhos, passando novamente, até vermos que ele está aplicado. Aqui, que se vocês repararem, as duas estrelas estavam numa só peça, porque eu ao colocar este por baixo, não há problema nenhum em ter as estrelas depois por cima, desde que não sobreponham. Eu fiz um trabalho já posterior que tinha as cores muito mais misturadas, por acaso não filmei, mas eu hei de fazer um outro vídeo onde eu mostro um trabalho um bocadinho mais complicado, como é que eu fiz a montagem. Até aqui isto parecia que estava a correr tudo bem, mas vocês agora vão reparar que aquele assento do avô não ficou muito bem. E atira. Mas quando chegamos ali à parte do assento ele estava a sair, e então eu tive que reforçar com mais uma passagem com a prensa. O que quer dizer que o resto do vinil provavelmente também não estava ainda aplicado como deve ser. Pronto, estas marcas mais acessíveis, como é o caso da Avery Dennison, a Avery Dennison tem vinis de vários níveis, não me entendam mal, mas pronto, como eu estava a usar a marca mais básica da Avery Dennison, eu não tinha as informações sobre quanto tempo deve ser prensado e a que temperatura, nada disso, então foi tudo à base da experiência. Mas normalmente vocês têm que se certificar, ou melhor, será bom saberem sempre as especificações do vinil que estão a usar, porque mais rapidamente vão ter um melhor resultado. Aqui eu fiz outro ciclo inteiro e vocês vão ver que não queimei o vinil nem nada, mas temos que pensar que ele estava novamente arrefecido, não abusámos, por aí fora. Entretanto, a do meu irmão também já tinha secado, não, arrefecido, e acabou por acontecer a mesma coisa na do meu irmão, se não me engano aqui neste é exatamente aquele bocadinho do SIU. Eu nesta altura já não estava tão preocupado, porque como tinha feito o assento, sabia que aqui podia fazer a mesma coisa. E pronto, basicamente é repetir o mesmo processo, retirar tudo. Eu deixei então aqui a arrefecer, mas eu tenho quase certeza que este vinil podia ser tirado a quente. É uma questão de vocês também verem sempre as especificações, se pode ou não ser tirado a quente. Eu achei que aquele risco também não estava ainda bem aplicado, então fui colocar aquele bocadinho daquele é e
fazer mais um ciclo com a prensa. Se tivéssemos uma máquina maior de corte, como vocês veem, é possível fazer um desenho grande com a Cricut Joy, tem que ser feito por partes e não pode ser todos os desenhos, mas se tivéssemos uma máquina maior podíamos fazer o desenho praticamente todo de uma vez, mas aqui ao aplicarmos também tínhamos que ter cuidado para não sobrepor as películas de transporte. E pronto, finalmente depois verifiquei muito bem, eles estavam todos certinhos e todos bem aplicados. E é isso, depois foi uma questão de as dobrar. E foi um presente que por acaso o meu irmão, ou seja, o avô, adorou. Obrigado então por assistirem, até uma próxima. Se quiserem mais conteúdos, não se esqueçam de subscrever aqui o canal. Muito obrigado.